Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 7 de abril. Ministério Público Federal denuncia homem acusado de tráfico internacional de pessoas em São Paulo. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha que aliciava brasileiros com promessa de trabalho na Tailândia. Esse é um dos destaques de hoje e você também acompanha nesta edição. Supremo Tribunal Federal começa o julgamento da ação que questiona a falta de controle dos cargos de confiança no poder público. Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais nega indenização à trabalhadora que alegou discriminação ao ser dispensada por causa da obesidade. E ainda, no Dia Mundial da Saúde, você vai saber mais sobre a importância de políticas públicas que garantam esse direito constitucional. O Ministério Público Federal denunciou um homem acusado de tráfico internacional de pessoas em São Paulo. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha que aliciava brasileiros com promessa de trabalho na Tailândia. Veja essa história com o repórter Renato Rosa. As vítimas eram atraídas por postagens em redes sociais. Os anúncios ofereciam promessa de emprego na Tailândia, com direito a salário de cerca de $1.500, o equivalente a R$ 7.500, além de alimentação e moradia. O emprego seria em telemarketing ou de atendimento ao consumidor. As postagens ainda traziam fotos do padrão de luxo que o trabalhador teria na Tailândia. Segundo o Ministério Público, o agenciador ganhava até R$ 5.000 por vítima recrutada. Ao desembarcarem em Bangkok, na Tailândia, os jovens brasileiros se viam nas mãos da organização criminosa comandada por chineses, que fazia a travessia das vítimas da Tailândia para Myanmar, de forma ilegal, onde ficavam num condomínio isolado, com vigias armados. Eram obrigados a assinar um contrato de trabalho e tinham os passaportes retidos. O Ministério Público Federal denunciou o homem que teria recrutado 12 brasileiros para que trabalhassem em situação precária. Ele está preso em São Paulo e deve responder pelos crimes de organização criminosa, redução à condição análoga de escravo e tráfico de pessoas. Segundo o MPF, as vítimas eram obrigadas a estabelecer contato com americanos idosos, se passavam por mulheres bem-sucedidas, para conseguir a aplicação de recursos em criptomoedas, no esquema de fraudes. A parte final do golpe era feita por chineses, também escravizados. As jornadas de trabalho chegavam a 14 horas diárias, sob condições degradantes, e o salário prometido nunca era pago integralmente. O resgate das vítimas só foi possível após a comunicação dos fatos ao Ministério Público Federal e foi realizado pelo governo brasileiro no fim do ano passado. Uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 110 trabalhadores em condições análogas à escravidão. Eles trabalhavam na construção de uma linha de transmissão de energia em Minas Gerais. A repórter Evelyn Araújo traz os detalhes sobre esse caso. Das 110 pessoas resgatadas, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, 78 estavam em um galpão improvisado como alojamento. O local não tinha ventilação adequada. Os outros 32 funcionários estavam em um imóvel em condições ainda piores, sem janelas e com forte calor. Todos os trabalhadores eram de estados do norte e nordeste do país. De acordo com o MTE, os homens trabalhavam na construção de uma linha de transmissão de energia. No mesmo dia do resgate, o consórcio responsável pela obra disse que fechou os alojamentos e pagou a rescisão do contrato de trabalho de todos eles. Ao todo, o valor pago foi de R$ 752 mil. A fiscalização contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério Público do Trabalho. Esta semana, o governo federal divulgou a relação atualizada de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão. A chamada lista suja incluiu 132 novos empregadores entre pessoas físicas e jurídicas e excluiu 17 nomes. Só nos 3 primeiros meses deste ano já foram quase 1.000 resgates de trabalhadores nessas condições.
Entre janeiro e março, o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 960 trabalhadores em situação de escravidão contemporânea, uma alta de 124% em relação ao mesmo período do ano passado. Os estados de Goiás, Rio Grande do Sul e Minas Gerais lideram o ranking com o maior número de casos. O trabalho rural, nas colheitas de arroz, cana-de-açúcar e uva, é o maior responsável pelo aumento do índice. Submeter alguém a condições semelhantes à de escravo é crime, previsto no artigo 149 do Código Penal. Quem é pego nessa prática pode ficar até 8 anos preso. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento de uma ação sobre a distribuição das vagas das sobras eleitorais para os partidos políticos. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo durante o julgamento em plenário virtual. A repórter Carolina Chaves tem mais informações. As ações foram apresentadas pelos partidos Socialista Brasileiro, Podemos e Rede Sustentabilidade. Os partidos questionam um artigo do Código Eleitoral que foi alterado pela lei que regula a participação proporcional partidária nas eleições e por uma resolução do TSE, ambas de 2021. As normas determinam que o partido só tem direito a participar da terceira fase da distribuição das sobras das vagas na Câmara dos Deputados se tiver 80% do quociente eleitoral, que é o resultado da divisão do total de votos válidos pelo número de vagas na Casa Legislativa. Além disso, o candidato deve ter pelo menos 20% de votos nominais. Os partidos alegam erro nessa forma de cálculo adotada pela Justiça Eleitoral e sustentam que isso pode levar a distorções no sistema proporcional, como, por exemplo, um partido ficar com todas as vagas da Câmara. O ministro Ricardo Lewandowski atendeu ao pedido das legendas para que todos os partidos que participaram das eleições, independentemente do quociente eleitoral, sejam incluídos na terceira fase de distribuição das vagas das sobras eleitorais na Câmara dos Deputados. O ministro entendeu que a legislação atual viola o Estado Democrático de Direito por restringir a pluralidade dos partidos. Lewandowski também lembrou que a jurisprudência do STF e o princípio da anualidade da lei eleitoral determinam que as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que impliquem em mudança de regras eleitorais só poderão ser aplicadas nas próximas eleições. Nesse caso, essa determinação passaria a valer em 2024. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista. Com isso, o processo deverá ser analisado pelo plenário físico após a devolução. Ainda no plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento de uma ação que questiona a falta de controle dos cargos de confiança no poder público. O repórter Anderson Arcoverde tem os detalhes. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão foi apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB afirma que há 20 anos, a Emenda Constitucional 19, que alterou o artigo 37 da Constituição, estabeleceu que uma lei deve regulamentar as condições e os percentuais mínimos para preenchimento de cargos de confiança ou em comissão na administração pública. No entanto, até o momento, essa lei não foi aprovada pelo Congresso Nacional. No Senado, desde 2015, tramita uma outra proposta de emenda constitucional que permite restringir a quantidade de cargos em comissão a 10% dos cargos efetivos preenchidos por concurso público de cada órgão. Mas a proposta ainda não foi colocada em votação. A OAB pede que seja fixado o prazo de 18 meses para que o Executivo elabore um projeto e o Congresso aprove a matéria. O relator, ministro Gilmar Mendes, explicou que, segundo jurisprudência da Corte, não há omissão legislativa, porque o inciso do artigo 37 a que se refere a ação tem eficácia contida. Portanto, cabe a cada estado ou município definir as condições e percentuais mínimos para preenchimento dos cargos de acordo com suas necessidades. O ministro julgou a ação improcedente. O julgamento começou hoje no plenário virtual e termina no dia 17 de abril. E a compensação de perdas de ICMS do Estado de Goiás é outro tema que está no plenário virtual desta semana. A nossa consultora jurídica Karina Zucolotto explica para a gente. Em fevereiro de 2023, o ministro Edson Fachin, em decisão liminar, determinou o início da compensação de perdas do Estado de Goiás pela União, decorrentes da redução de alíquotas do ICMS de combustíveis, gás natural
energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. A decisão determinava ainda que a União se abstenha de inscrever o estado de Goiás em cadastros de inadimplência. Em março de 2023, houve reconsideração parcial da liminar para determinar que a compensação das parcelas se dê de forma integral, conforme previsto na Lei Complementar 194 de 2022. O governo estadual estima que a queda de arrecadação entre agosto e dezembro de 2022 foi de 2,4 bilhões de reais. A liminar foi proferida na ação civil originária 3614, que agora volta ao plenário virtual para ratificação pelos demais ministros. No próximo bloco, Justiça determina o envio de 51 milhões de reais para obras do Hospital de Clínicas de Uberlândia, Minas Gerais. Voltamos já. A Justiça determinou o envio de 51 milhões de reais para obras do Hospital de Clínicas de Uberlândia, em Minas Gerais. A decisão atende pedido feito pelo Ministério Público Federal por meio de ação civil pública. Madeleine Machado. Os recursos para as obras do Hospital de Clínicas de Uberlândia são da emenda parlamentar da bancada de Minas Gerais. A ação foi apresentada pelo MPF à Justiça Federal depois que a diretora de Orçamento e Finanças da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares solicitou a anulação de empenho de mais de 23 milhões de reais já destinados para a obra. Desde 2012, quando a construção foi iniciada, já foram aplicados cerca de 166 milhões de reais. Para a conclusão prevista para dezembro deste ano, estima-se que ainda sejam necessários cerca de 88 milhões de reais que serão disponibilizados pelo Estado e por emenda parlamentar incluída na Lei Orçamentária Anual de 2023. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade do registro de duas marcas com nomes muito parecidos. Os detalhes da decisão com a repórter Michele Chiapa. Os consumidores costumam associar determinados produtos e serviços à marca das empresas. E esse foi um dos motivos pelo qual o registro de duas redes de supermercados no Rio Grande do Sul foi questionado na Justiça. De acordo com o processo, a dona da marca de hipermercados e supermercados Extra pediu a nulidade do registro das marcas Extra Bom e supermercados Extra Bom da Unisuper Distribuidora por acreditar que poderia confundir o consumidor. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente, mas o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reformou a sentença e considerou que acrescentar o termo bom à palavra Extra não afastava a semelhança com a marca mais conhecida e cujo registro no INPE era mais antigo. No STJ, a quarta turma deu provimento ao recurso especial da Extra Bom por unanimidade. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, citou precedentes do tribunal no sentido de que marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras semelhantes. O magistrado destacou que esse é o caso da palavra extra, forma reduzida do adjetivo extraordinário. Dessa forma, não é possível a apropriação com exclusividade da expressão extra. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região de Minas Gerais negou indenização a uma trabalhadora que alegou discriminação ao ser dispensada por causa da obesidade. A empregada também pedia para ser reintegrada ao emprego. Repórter Evne Araújo. Para a juíza Solange Barbosa de Castro Amaral, da 18ª Vara do Trabalho, não houve qualquer conduta discriminatória por parte da empregadora. De acordo com o processo, a testemunha indicada pela própria empregada declarou que a empresa contratava pessoas de vários biotipos e que não presenciou tratamento preconceituoso. A versão foi comprovada também por outras testemunhas. A juíza constatou ainda que a mulher trabalhou durante 3 anos e manteve o mesmo tipo físico e frisou que, não comprovada a alegada dispensa discriminatória, não há que se falar em nulidade da dispensa, nem como acolher o pedido de reintegração ao emprego. Pelo mesmo motivo, o pedido de indenização por dano moral foi rejeitado. A seguir, vamos acompanhar os desafios e perspectivas das mulheres com mais de 50 anos no mercado de trabalho. Voltamos já.
Primeira turma do Juizado Especial Civil de Brasília condenou uma produtora de eventos a indenizar 6 consumidores que se sentiram lesados por não terem tido acesso aos serviços de bebida e comida da forma como havia sido anunciado pela empresa. Carolina Chaves. No processo, os clientes alegaram má qualidade no serviço e também citaram como exemplo a espera das filas e o serviço de limpeza dos banheiros. A Ré alegou que cumpriu o que anunciou, mas a juíza observou que os consumidores comprovaram as falhas por meio de comentários e fotos nas redes sociais. Na decisão, a magistrada considerou que os consumidores devem receber um abatimento de 30% do valor do ingresso, uma vez que usufruíram da estrutura física e dos shows. O percentual corresponde a R$ 361 a título de danos morais. O ministro Benjamin Zinler, do Tribunal de Contas da União, participou da abertura do curso sobre a nova lei de licitações e contratos. A capacitação é uma realização do Poder Executivo de Mato Grosso em parceria com o Judiciário Estadual e tem cerca de 700 inscritos. Veja os detalhes da reportagem de Fernanda Fernandes. O ministro do Tribunal de Contas da União abriu o curso de licitações e contratações na sede da Controladoria Geral do Estado, com uma palestra sobre os principais desafios da nova lei, a 14.136, que está prestes a entrar em vigor. Eu diria quase nenhum ente da administração está plenamente capacitado para operar uma lei, que é uma lei complexa, com 194 artigos. Eu acho que nós estamos esperando, eventualmente, que haja alguma medida legislativa alterando esse prazo, postergando esse prazo. Mas há também teses jurídicas, que eu sou simpático, antecipo elas, dizendo que esse deadline, esse tempo final de 31 de março, é apenas para decidir o início da fase interna da licitação. A capacitação, dividida em 13 módulos, tem cerca de 700 inscritos, entre servidores fazendários e do judiciário com atuação no setor. E é resultado de uma parceria do Executivo por meio da Secretaria Estadual de Fazenda com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. No estado de Mato Grosso, na nossa regulamentação, ela passou a vigorar a partir de 1º de janeiro, então nós já estamos um pouco à frente e nós esperamos que esse curso possa trazer mais conhecimento, mais informações e contribuir para que todos os nossos profissionais que vão estar no dia a dia cuidando desses processos de aquisição, eles possam melhorar o seu conhecimento e produzir um melhor resultado. É uma legislação muito densa, complexa e que precisa, sim, ser melhor esmiuçada durante essa capacitação para que nós tenhamos instrumentos mais balizados para fazermos as contratações. Afinal de contas, tudo que nós fazemos no serviço público, na parte administrativa, passa necessariamente por licitações, por contratos. Hoje, 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. A data é para conscientizar a sociedade sobre a importância de políticas públicas que garantam esse direito tão fundamental a todos. No Brasil, a saúde é uma garantia constitucional. Apesar disso, nem sempre é possível evitar que falhas na prestação do serviço cheguem à justiça. Vamos conferir na reportagem de Evne Araújo. A Constituição da República reconhece a saúde como um direito fundamental. Ela é, inclusive, relacionada diretamente a outras garantias, como o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. O Estado tem o dever de fazer o que for necessário para a efetivação da saúde. O poder público, como prevê a Constituição, é obrigado a oferecer serviços de qualidade, medicamentos, tratamentos, novas tecnologias e políticas de prevenção de doenças e de bem-estar da população. Segundo o governo federal, o Sistema Único de Saúde atende mais de 190 milhões de pessoas. A estimativa é que mais de 80% dos brasileiros dependam exclusivamente do SUS para qualquer atendimento. Mas nem sempre é possível prestar assistência com eficiência e muitos casos acabam na justiça na tentativa de preencher a lacuna deixada pelo serviço público. De acordo com o último levantamento divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, atualmente há 520 mil processos referentes à saúde em tramitação no Poder Judiciário. A Secretaria de Saúde de São Paulo estima que existam 47 mil processos judiciais com demandas de saúde. Metade deles são relativos a acesso a medicamentos, dos quais 90% não estão padronizados no SUS.
Quem conta com a saúde suplementar também não está livre da possibilidade de recorrer à justiça para ter um tratamento garantido. Segundo o CNJ, em 2021, foram registradas 142 mil novas ações relativas aos planos de saúde. Entre as queixas mais apresentadas estão negativa de cobertura assistencial, reajuste de mensalidade e manutenção de contratos. Nesta reportagem especial do TRT da Bahia, vamos acompanhar os desafios e perspectivas das mulheres com mais de 50 anos no mercado de trabalho. Repórter Carolina Vasco. Passo a passo. Assim foi construída a trajetória profissional da assistente social Lierge Freitas. Os quase 30 anos no mercado de trabalho trouxeram uma profunda transformação. Essa mulher madura pisa mais forte, né, mais firme, mais decidida, consciente da minha responsabilidade enquanto profissional e pessoa, ser contribuição para o outro. É esse olhar. Mesmo com essa experiência acumulada, a assistente social se deparou com uma barreira invisível durante uma seleção de emprego: a discriminação etária. Eu encontrei uma estagiária minha e fiquei um pouco até surpresa, porque é como se ela não me visse ali. E eu estava no universo de profissionais da mesma formação e visivelmente mais jovens do que eu. E essa sensação te dá uma pequenez e uma incapacidade, é como se o universo do trabalho percebesse que a mulher madura, profissional, experiente, se torna ao mesmo tempo, pela visão deles, que não tem validade, incapaz, principalmente incapaz de atender os padrões de beleza sociais. Esse é um fenômeno conhecido como etarismo, ou ageísmo, ou idadismo. A gente tem alguns sociólogos, psicólogos preocupados em estudar, em reconhecer e estudar esse fenômeno e criar intervenções para isso, para nos ajudar na prática mesmo, na realidade do mercado de trabalho. O que a gente percebe na realidade da Bahia e do Brasil e do mundo é que a pirâmide ela tem mudado, né? A pirâmide etária ela tem praticamente se invertido a nível de Brasil. A expectativa é que daqui a menos de 20 anos, 2040, a gente tenha cerca de 60% da população que é ativa, né, economicamente ativa, com mais de 45 anos. Você sabia que ignorar as qualificações profissionais de uma pessoa que está se candidatando a uma vaga de trabalho em virtude da idade pode configurar discriminação etária na Justiça do Trabalho? Saiba que você pode procurar um advogado e ingressar com uma ação. A juíza do TRT da Bahia, Viviane Martins, detalha os instrumentos que fundamentam esses casos. Que a gente tem um conjunto de regras, desde a Constituição, à Convenção Interamericana para a Proteção de Direitos Humanos das Pessoas Idosas, ao Estatuto do Idoso, a Lei 9.029 de 95, uma série de legislações que vão autorizando não só advogados e advogadas, como magistrados e magistradas, a compor o processo e a instruir para encontrar quais foram os elementos discriminatórios. Mas é mais trabalhoso. No caso das mulheres, há uma orientação do Conselho Nacional de Justiça, que serve como um balizador para julgar casos assim. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Então, o importante é que a pessoa tenha uma atenção a tentar buscar algum tipo de documentação. Mas, não sendo possível, pode ser feita essa investigação na esfera do processo trabalhista a partir realmente de uma lente antidiscriminatória. A Rede de Novos Negócios da Mature, empresa de treinamentos, recrutamento e seleção de profissionais maduros, comenta a particularidade do público feminino. De forma geral, a mulher madura ela acaba tendo mais desafios de forma cavalar, porque tudo acaba sobrepondo aí nos seus desafios, seja hoje que tem começado a discutir bastante sobre as questões orgânicas da mulher, né? Então, como afeta, por exemplo, a menopausa na produtividade da mulher no mercado de trabalho? Como sofre essa geração sanduíche que atualmente cuida de filhos e de avós, pais, tios, né? Das duas gerações das pontas. Enfim, então tem diversos aspectos que a mulher acaba sofrendo mais e pesando mais na inserção do mercado de trabalho do que todos os outros grupos. É por isso que elas continuam avançando, seja por meio de cursos ou se reinventando. Amadurecer
é processo, é cotidiano, não é uma coisa distante. E que é um ponto final na minha vida? Não, são várias formas de recomeços. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa Páscoa para você. Até segunda.